Em poucos minutos você acessará uma verdade espiritual que, se aceita com o coração, pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua existência. A maioria das pessoas percorre a vida acreditando que tudo o que existe está limitado ao que os olhos veem e as mãos tocam. Mas o que você está prestes a ouvir vai rasgar o véu das aparências e mostrar que há um campo invisível, pulsante e real, que molda todos os acontecimentos e que apenas os iniciados nas escolas antigas de sabedoria ousaram penetrar. E no final desta jornada, eu lhe revelarei uma técnica rara e profundamente transformadora. Um segredo guardado entre os iniciados que pode abrir uma fresta de luz dentro de você. Você já sentiu em silêncio que havia algo dentro da sua alma que clamava por respostas maiores, como se o mundo ao redor fosse apenas uma encenação pálida de uma realidade muito mais grandiosa? Você já percebeu que por trás do caos do cotidiano existe uma harmonia oculta, como se forças invisíveis costurassem cada instante? Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um chamado, pois aquilo que vamos atravessar juntos foi sussurrado pelas tradições antigas, ecoado nos templos da Índia, na sabedoria dos sufis, nos papiros egípcios, nas palavras ocultas da Cabala, e ganhou nova forma quando Helena Blavatsky ergueu a chama da teosofia para toda a humanidade. A multidão caminha distraída, acreditando que o real é apenas o que se mede, o que se compra, o que se acumula. Mas os antigos mestres, e Blavatsky entre eles, apontaram que este é apenas o reflexo, a sombra projetada na parede da caverna da mente. O verdadeiro se encontra por trás. E aqui está a primeira revelação. O que você chama de vida não é apenas um conjunto de fatos e histórias pessoais, mas sim a dança entre a consciência e a vibração universal. O mundo não é algo externo a você, é o espelho do que vibra dentro do seu ser. Respire fundo por um instante e imagine que cada célula sua já sabe esta verdade, mas a mente, viciada em ruídos, não consegue ouvi-la. Como seria sentir o corpo inteiro expandir numa só vibração com o cosmos? E se cada batida do seu coração fosse, na realidade, uma repetição da pulsação cósmica, um mantra oculto entoado pelo próprio universo? Quando Blavatsky falava da fraternidade oculta e da sabedoria ancestral, ela nos convidava a esta percepção, a de que cada ser humano é um ponto de inflexão onde o invisível toca o visível. As tradições védicas já ensinavam que o mundo material é apenas Maya, ilusão, e que por trás dele existe Brahman, a consciência absoluta. A Cabala dizia que a realidade é composta de Sefirot, emanações da fonte que moldam todas as experiências. Hermes Trismegisto afirmava que o mundo visível é apenas reflexo do mundo invisível e que, assim como em cima, é embaixo. E os sufis cantavam que a alma é como um espelho, que precisa ser polido até refletir o rosto do amado. Veja como todos convergem para a mesma sabedoria arcana. Não estamos separados. Estamos imersos num oceano de consciência. A ciência moderna, por mais que resista, já começa a tatear os véus desse mistério. A física quântica aponta que o observador influencia o observado, como se a realidade fosse um palco moldável pelo olhar consciente. A neurociência mostra que nossos pensamentos alteram a estrutura do cérebro. A epigenética revela que nossas emoções modulam a expressão dos genes. O que os antigos chamavam de alquimia da consciência, os laboratórios agora começam a chamar de neuroplasticidade e bioenergia. É a validação racional daquilo que a teosofia sempre defendeu, que a mente e a matéria são faces de uma mesma moeda vibracional. Feche os olhos por um instante. Imagine uma esfera de luz dourada em torno do seu coração, respirando com você, expandindo-se a cada inspiração. Veja essa esfera tocar suavemente seus pensamentos, dissolvendo as sombras, e depois tocar o ambiente ao seu redor, como se o espaço se iluminasse. Este é apenas um exercício simples, mas poderoso, para lembrar que você é campo sutil em movimento, não apenas carne e ossos. Você pode aplicar isso hoje, agora, sentindo como a frequência de Blavatsky, como chamamos neste espaço simbólico, vibra através de você como um chamado à recordação. E mesmo assim, isso é apenas a superfície.
Pois quando falamos da verdade espiritual que pode chocar o coração, não nos referimos a um conceito bonito para colecionar. Estamos falando de um impacto visceral, de um despertar que desestabiliza a forma como você se via até agora. Helena Blavatsky, em sua obra monumental, não trouxe conforto fácil. Ela trouxe o desconforto sagrado de perceber que toda a humanidade foi adormecida por padrões inconscientes e precisa atravessar o véu para reencontrar sua natureza eterna. Mas aqui está a chave. Você não precisa acreditar cegamente em nada disso. Apenas experimente sentir. Pois quando o corpo vibra, quando a emoção se abre, quando a mente aquieta, uma pequena fresta de eternidade se revela. E esta fresta é o que os sufis chamavam de lembrança. O que Jung via como o encontro com o Self, o que os egípcios simbolizavam no olho de Horus, o que os védicos descreviam como Atman. O nome pouco importa. O que importa é que você, agora, pode sentir o eco dessa verdade dentro de si. E se o universo não estivesse lá fora, mas aqui dentro, vibrando em cada respiração? E se o segredo não fosse acumular conhecimento, mas lembrar daquilo que sua alma já sabia antes mesmo de nascer? O que aconteceria se você ousasse atravessar o portal que Blavatsky nos abriu, não como teoria, mas como vivência? A cada respiração, você toca o invisível. A cada pensamento, você molda o real. A cada emoção, você abre ou fecha portais de energia. A cada escolha, você se alinha com uma frequência do ser. E é por isso que hoje, mais do que nunca, precisamos resgatar o que foi velado. Pois a verdade espiritual que choca o coração não é um dogma, é um chamado. Um chamado para lembrar que você não é apenas humano. Você é humano divino. Você é alquimia viva. Você é um fragmento de eternidade em forma passageira. E ainda assim, tudo o que foi dito até agora é apenas a superfície. Pois existe uma técnica ancestral rara, guardada pelos iniciados, que no final desta jornada eu lhe revelarei. Uma prática capaz de ativar em você a memória cósmica, a vibração secreta que Helena Blavatsky apontava como chave da evolução da alma. E quando você acessá-la, perceberá que tudo o que viveu até hoje era apenas preparação para este instante. Imagine que cada palavra que você escuta agora é como um sopro vindo de um templo antigo, gravado nas paredes invisíveis da sua memória espiritual. Helena Blavatsky dizia que a alma humana guarda registros muito mais antigos do que qualquer biblioteca física poderia conter. Esses registros não são lineares, não seguem o tempo cronológico que você aprendeu na escola. Eles existem em camadas, como círculos concêntricos que vibram em seu interior. Quando você toca essas camadas, não é uma informação comum que se revela, mas um eco do seu próprio ser superior. É por isso que a verdade espiritual não é recebida pela mente racional, mas pelo coração que ousa abrir-se para o desconhecido. Esse coração não é apenas um músculo, é um portal, um vórtice capaz de captar o que transcende palavras e conceitos. A maior parte das pessoas passa a vida acreditando que sua identidade é construída apenas de lembranças pessoais, de histórias familiares, de conquistas ou fracassos. Mas os mestres da teosofia ensinaram que por trás desse eu comum existe um eu maior, um núcleo que nunca nasceu e nunca morrerá. Este núcleo não se altera com o tempo, mas observa silencioso, como um guardião eterno. Jung chamaria isso de self, os sufis o chamariam de alma luminosa. Os egípcios o simbolizariam como o Ba, e Blavatsky o reconhecia como a centelha divina. Sentir esse núcleo é como perceber que você sempre foi maior do que acreditava, e que a vida não é uma sequência de acasos, mas um rito de passagem para despertar quem você realmente é. Agora feche os olhos e perceba. Quantas vezes você já se perguntou por que está aqui neste exato momento da história humana? A teosofia sugere que não é por acaso. Ela nos ensina sobre ciclos cósmicos, sobre a grande viagem das almas através de eras e reencarnações. Segundo essa visão, cada vida é uma sala de aula, onde você aprende lições diferentes, mas todas apontam para a mesma meta, a fusão consciente com a fonte divina. O impacto dessa percepção é profundo, porque revela que nada em sua trajetória foi em vão.
Até mesmo os momentos de dor e perda são capítulos escritos por uma inteligência maior, que usa a sombra como parte do caminho para a luz. E se você compreendesse que cada encontro que teve na vida foi de alguma forma preparado para o seu crescimento? Helena Blavatsky dizia que não existem coincidências, apenas encontros espirituais disfarçados de acasos. Pense por um instante em alguém que cruzou seu caminho e mudou o rumo da sua vida. Seja por amor, dor ou aprendizado. Não foi acaso, foi destino. Um fio invisível que conecta almas em busca de evolução. Quando você percebe isso, o ressentimento se dissolve. E no lugar dele nasce uma reverência secreta pela perfeição oculta por trás do aparente caos. Os sufis diziam que o coração humano é como um espelho coberto de poeira, e que a tarefa espiritual é polir esse espelho até que ele reflita o rosto de Deus. Polir o espelho significa atravessar os condicionamentos coletivos, as memórias de dor, os padrões inconscientes que nos afastam da nossa verdadeira essência. Cada respiração consciente, cada ato de compaixão, cada silêncio profundo é como um pano que remove parte da poeira. A teosofia ecoa essa sabedoria, lembrando que a purificação não é um ato moralista, mas alquímico. É a transmutação do chumbo da ignorância no ouro da consciência desperta. Blavatsky alertava que o caminho do despertar não é confortável. Ele exige que você encare os véus que construiu para si mesmo. Esses véus são compostos por crenças limitantes, por imagens de si que você defendeu por anos, por máscaras que usa para se encaixar em um mundo adormecido. A verdade espiritual que choca o coração é justamente esta: você não é nenhuma dessas máscaras. Cada vez que uma delas cai, uma parte sua se sente perdida, mas outra parte respira aliviada. E assim, camada por camada, você retorna ao núcleo puro que sempre esteve em silêncio dentro de você. Olhe para a natureza. Uma semente precisa rachar antes de tornar-se árvore. Esse rompimento, que parece destruição, é na verdade o nascimento. Da mesma forma, o processo espiritual frequentemente se parece com caos, com desordem, mas é nesse momento que a vida está preparando o solo para o florescimento. Helena Blavatsky sabia que este era um processo inevitável para todos os buscadores sinceros, e por isso falava da necessidade da disciplina interior, não para controlar a vida, mas para manter firme o coração quando as estruturas velhas se desmoronam. Pense agora no símbolo do fênix. Ele arde em chamas e das cinzas renasce em sua plenitude. Esse arquétipo universal, presente tanto no Egito quanto nas tradições alquímicas, representa a lei da renovação que governa a alma. Blavatsky acreditava que cada crise humana é uma miniatura do grande ciclo cósmico de morte e renascimento. Assim como civilizações florescem e depois caem, também nossas identidades pessoais passam por mortes simbólicas para dar lugar a versões mais elevadas de nós mesmos. É assustador para a mente, mas libertador para a alma. E se cada medo que você sente fosse apenas um guardião de portal, e não um inimigo, nos mistérios egípcios, o iniciado precisava atravessar provas simbólicas diante de guardiões que testavam sua coragem. Esses guardiões nada mais eram do que os medos interiores, projetados em forma de imagens arquetípicas. Hoje, seus medos se manifestam em situações da vida, em incertezas, em pensamentos repetitivos. Mas a chave é compreender. Eles não estão contra você, estão apenas protegendo a entrada do próximo nível da sua consciência. Helena Blavatsky dizia que a vida humana é uma iniciação constante. Não há templos de pedra necessários para isso, porque o verdadeiro templo é o corpo, e o verdadeiro altar é a mente em silêncio. Quando você se recolhe e se abre para a percepção interior, cada instante se torna um ritual secreto. Tomar consciência da respiração, sentir a vibração de uma música, observar a chama de uma vela, tudo isso pode se transformar em prática teosófica quando é feito com presença. A espiritualidade não está em outro mundo, mas aqui mesmo, na forma como você vive cada momento. A ciência começa a acompanhar essa percepção. Pesquisadores demonstram que estados de atenção plena alteram a atividade do cérebro, aumentando conexões neuronais e gerando maior equilíbrio emocional. O que os mestres antigos chamavam de meditação,
Hoje os laboratórios reconhecem como neuroplasticidade. Isso mostra que a prática espiritual não é apenas um ato místico, mas também biológico, capaz de transformar literalmente a estrutura de quem você é. E quando você entende isso, percebe que cada segundo de prática consciente é uma semente plantada em seu próprio ser. E se você já fosse agora mais do que acredita ser? O problema é que fomos condicionados a pensar pequeno, a acreditar que somos limitados às funções do corpo e aos papéis sociais que representamos. Blavatsky desafiou esse condicionamento coletivo, lembrando que somos viajantes cósmicos com consciências em expansão. Essa ideia não é apenas poética, ela muda a maneira como você se relaciona com a vida. Se você é viajante, cada dificuldade é apenas parte do caminho. Cada queda é apenas um aprendizado, e nada pode realmente aprisionar sua essência. As tradições taoístas diziam que a vida é como um rio, e que a sabedoria é aprender a fluir com ele em vez de resistir. Resistir cria sofrimento, fluir revela harmonia. A teosofia complementa essa visão, mostrando que o rio não é apenas externo, mas interno. O rio da consciência que busca sempre retornar ao oceano da unidade. A maior tragédia do ser humano é esquecer que é feito dessa água viva e acreditar que é apenas uma pedra à beira do caminho. Mas a verdade espiritual é que todos somos correntes desse mesmo rio infinito. Quando você fecha os olhos e se permite ouvir seu silêncio, algo diferente acontece. No início talvez venha o barulho dos pensamentos, memórias, preocupações, mas se você persiste, se continua respirando, um outro espaço começa a se abrir. É como atravessar uma camada invisível que separa o ruído do real. Nesse espaço, você percebe que não está sozinho. Você sente a presença de algo maior, seja chamando de divino, consciência cósmica ou simplesmente vida. Essa experiência não pode ser provada a ninguém, mas pode ser vivida por todos que ousam mergulhar dentro de si. Blavatsky dizia que existe uma fraternidade oculta de almas que já despertaram e que, em silêncio, acompanham e inspiram os buscadores sinceros. Não precisamos pensar nisso de forma literal, como se fossem seres escondidos em cavernas secretas, mas sim como uma metáfora viva. Cada vez que você se abre ao seu eu superior, conecta-se com essa corrente invisível que conduz a humanidade. É como se houvesse uma rede de consciência sustentando aqueles que buscam, e quando você entra nela, percebe que nunca esteve isolado. O coração humano anseia por essa conexão. É por isso que sentimos saudade de algo que não sabemos nomear. É por isso que, mesmo em meio às conquistas do mundo, tantas vezes sentimos um vazio profundo. Esse vazio não é sinal de falha, mas de chamado. É o chamado para retornar ao lar invisível, a vibração que é sua origem. Quando Blavatsky escreveu sobre as verdades espirituais ocultas, ela estava apenas traduzindo essa saudade universal em palavras. E por isso, suas ideias continuam ressoando até hoje, porque tocam o que existe de mais íntimo em cada buscador. E se o que você chama de eu fosse apenas a ponta de um iceberg, e a maior parte do seu ser estivesse oculta nas águas profundas da existência? Jung afirmava que o inconsciente é vasto e carrega símbolos universais. A teosofia acrescenta que além desse inconsciente existe ainda a memória cósmica, um campo onde todas as experiências da humanidade estão registradas. Quando você sonha, quando medita, quando tem um lampejo de intuição, você acessa esse campo. E cada vez que acessa, uma nova camada da sua identidade se revela. O choque da verdade espiritual está em perceber que você não é quem acreditava ser. É como acordar de um sonho e perceber que a vida toda foi apenas um fragmento de algo muito maior. Essa percepção pode causar medo, porque dissolve o chão que parecia seguro, mas também traz êxtase, porque revela horizontes infinitos. É como se você fosse um pássaro que viveu acreditando ser prisioneiro e de repente descobre que a porta da gaiola sempre esteve aberta. O primeiro impulso é de incredulidade, mas o segundo é o voo. E quando você finalmente ousa voar, percebe que o céu não tem limites.
Cada experiência se torna uma oportunidade de expansão, cada pessoa um espelho, cada dor uma iniciação. A verdade espiritual não é um ponto final, mas um portal de infinitos começos. E o que está por trás desse portal ainda permanece velado, aguardando o momento certo em que você esteja pronto para atravessar. Pois, como Blavatsky lembrava, a luz só pode ser dada a quem aprendeu a valorizar a chama. O silêncio interior é o espaço onde a verdade espiritual começa a ecoar de forma mais nítida, e isso pode chocar um coração acostumado com a agitação do mundo externo. Helena Blavatsky entendia que a humanidade estava adormecida por séculos de condicionamentos invisíveis, incapaz de perceber o campo vibracional que sustenta a vida. Quando alguém se aproxima desse silêncio, descobre que as palavras e os pensamentos comuns não são suficientes para descrever a experiência. É como entrar em uma catedral feita de luz, onde cada raio revela um aspecto escondido da alma. Muitos têm medo desse encontro, porque ele dissolve identidades rígidas, mas é justamente esse choque que abre a passagem para a liberdade interior. A teosofia não é apenas um conjunto de livros antigos ou ideias filosóficas, mas um mapa de retorno à origem. Cada símbolo descrito por Blavatsky aponta para dimensões da consciência que vão além da lógica linear. A diferença entre um buscador superficial e um iniciado é que o primeiro lê conceitos como metáforas distantes, enquanto o segundo os sente pulsando em sua própria vida. É esse sentir que muda tudo. Não se trata de acumular conhecimento, mas de permitir que o conhecimento seja absorvido pelo coração e se transforme em sabedoria vivida. Quando esse processo acontece, a vida cotidiana começa a se transformar em campo de prática espiritual. Observe como o mundo moderno tenta preencher o vazio humano com excesso de estímulos, distrações e conquistas materiais. No entanto, quanto mais nos afastamos do núcleo silencioso, maior se torna a sensação de desconexão. A verdade espiritual, quando revelada, não acrescenta mais ruído, mas retira camadas de ilusão. É por isso que muitas pessoas, ao se depararem com ela, sentem choque, porque percebem que boa parte do que acreditavam ser essencial era apenas superfície. É como perceber que a casa inteira em que você viveu era feita de espelhos distorcidos, e atrás deles havia um vasto jardim esperando para ser explorado. Blavatsky dizia que a alma humana é como um livro não lido, cheio de páginas iluminadas que raramente abrimos. A vida espiritual, portanto, não é criar algo novo, mas abrir o que já estava ali, em potencial. Essa visão é libertadora, porque mostra que o sagrado não está em outro lugar, nem depende de algo externo, mas repousa dentro de nós como uma chama eterna. Quando você se lembra disso, começa a reconhecer sinais sutis no dia a dia. Uma intuição que surge do nada, um encontro aparentemente casual, um sonho que deixa uma marca profunda. Esses sinais são convites do seu eu maior, sussurrando que é hora de despertar. Os egípcios antigos chamavam esse processo de renascimento interior de pesar o coração na balança de Maat. Eles acreditavam que, diante da morte, a alma seria pesada contra a pena da verdade. Se o coração estivesse leve, a alma seguia livre. Se estivesse pesado, ficava aprisionada em ciclos de repetição. A teosofia reinterpretou esse símbolo, mostrando que não é apenas após a morte que esse julgamento acontece, mas em cada instante. A cada escolha, o coração pode se tornar mais leve ou mais pesado. O choque da verdade espiritual é descobrir que você está constantemente moldando seu destino vibracional sem perceber. E se cada pensamento fosse uma semente lançada no campo invisível, germinando em experiências futuras? A ciência quântica sugere que a realidade responde à observação consciente, e isso se alinha perfeitamente ao que os mestres antigos já sabiam. Blavatsky afirmava que o pensamento é a força criadora mais poderosa que possuímos. No entanto, usamos essa força de maneira inconsciente, alimentando medos, inseguranças e limitações. O despertar acontece quando passamos a cultivar pensamentos como mantras de luz, direcionando-os para construir a realidade alinhada ao nosso propósito superior. Os sufis ensinavam que a jornada espiritual é um caminho de amor.
Mas não o amor romântico e limitado que conhecemos, e sim o amor que dissolve fronteiras, que vê o divino em tudo. Quando esse amor desperta, o coração realmente se choca, porque percebe que não há separação entre o eu e o outro, entre o humano e o cosmos. Esse estado não pode ser explicado, apenas vivido. Ele nasce de uma entrega, de um abandono da luta contra a vida. E é por isso que tantos buscadores relatam que, após atravessar uma grande dor, sentiram uma abertura súbita para algo maior. A dor foi apenas a porta para a compaixão infinita. Helena Blavatsky falava de mestres de sabedoria que guiam a humanidade de forma invisível. Muitas pessoas interpretam isso como uma fantasia, mas na realidade pode ser visto como um arquétipo coletivo. A representação das forças de consciência superior que inspiram nossa evolução. Esses mestres existem como imagens internas que despertam coragem, disciplina, compaixão. Quando alguém sintoniza essa frequência, sente-se acompanhado, mesmo em meio à solidão. Essa sensação de guia interior é uma das provas mais transformadoras de que não estamos sozinhos no processo de despertar. Olhe para o céu noturno e imagine quantas estrelas são sóis maiores que o nosso, sustentando mundos invisíveis. A teosofia sempre apontou para a ideia de que o ser humano é um reflexo do cosmos, um microcosmo espelhando o macrocosmo. Essa percepção muda radicalmente a forma como você se vê. Não somos pequenas criaturas insignificantes, mas sim manifestações do próprio universo, se tornando consciente de si. Cada célula sua vibra em ressonância com galáxias inteiras, e cada escolha que você faz reverbera além do que pode imaginar. Essa é a grandeza e a responsabilidade do ser humano desperto. A alquimia antiga dizia que o verdadeiro ouro não era o metal, mas a iluminação interior. Transmutar o chumbo em ouro era metáfora para transformar a ignorância em sabedoria. Esse processo exige fogo, o fogo das experiências, das crises, das purificações. É por isso que tantas vezes nos sentimos queimando por dentro diante dos desafios da vida. Mas se você compreender esse fogo como alquímico, deixa de resistir e começa a se entregar à sua purificação. Blavatsky entendia que cada sofrimento humano é matéria-prima para a construção do ser imortal que habita em nós. E se cada reencarnação fosse uma nota de uma grande sinfonia cósmica? A teosofia descreve a evolução da alma como uma viagem através de muitas vidas, cada uma com seus aprendizados específicos. Quando você pensa nisso, percebe que nada é perdido, nada é desperdiçado. Até mesmo os erros mais dolorosos são parte da melodia universal. O choque da verdade espiritual está em perceber que você é simultaneamente o músico e a música, o aprendiz e o mestre, a gota e o oceano. Essa percepção traz uma paz diferente, porque revela que tudo está conduzindo para um despertar inevitável. A modernidade nos ensinou a ver a vida como um recurso a ser explorado, mas a sabedoria antiga nos ensina a vê-la como um templo. Cada relação, cada respiração, cada olhar pode ser ritual. Quando você adota essa visão, a pressa perde o sentido e a gratidão se torna natural. Blavatsky insistia que a espiritualidade não está separada da vida comum, mas que se manifesta em como você vive o simples. O coração chocado pela verdade espiritual é aquele que descobre que até mesmo o ato de beber água ou observar uma árvore pode ser sagrado quando feito com consciência. Você já percebeu que às vezes uma única frase pode mudar tudo? Esse é o poder da palavra viva. Nos textos sagrados e nos ensinamentos dos mestres, não é o conteúdo lógico que impacta, mas a vibração oculta atrás da palavra. Quando uma frase toca seu coração, é como se fosse um lembrete vindo de outra dimensão. Blavatsky sabia disso e escrevia não apenas para a mente, mas para a alma. Ler suas obras é como atravessar corredores escuros, onde de repente uma porta se abre para uma luz inesperada. Os símbolos são outra forma de linguagem viva. O círculo, a cruz, a estrela, a serpente, todos carregam chaves ocultas que despertam a psique. Jung estudou profundamente como esses símbolos emergem dos sonhos e da arte, revelando camadas inconscientes.
A teosofia já falava disso muito antes, mostrando que os símbolos são impressões da verdade eterna no tecido da mente humana. Quando você contempla um símbolo sagrado com atenção, ele começa a trabalhar dentro de você, abrindo portas que o intelecto jamais poderia forçar. E se a vida fosse um grande sonho coletivo, do qual precisamos despertar? Os gnósticos afirmavam que vivemos em um mundo ilusório e que o verdadeiro despertar é perceber a luz além da ilusão. A teosofia resgatou essa ideia, mostrando que o despertar não significa rejeitar a vida, mas enxergar além dela. É como perceber que você está em uma peça de teatro. Pode apreciar a beleza do enredo, mas sem esquecer que é apenas representação. Esse equilíbrio entre participar e observar é uma das marcas da consciência desperta. A ciência contemporânea fala de campos mórficos, memórias coletivas que influenciam gerações. Isso não é tão diferente daquilo que a teosofia descrevia como registros akáshicos, a memória cósmica onde tudo está escrito. Quando acessamos essa memória, seja em sonhos, meditação ou intuições, sentimos que sabemos algo sem nunca ter aprendido. Essa experiência é desconcertante para a mente racional, mas profundamente familiar para a alma. É um choque doce, como reencontrar um amigo antigo após séculos de esquecimento. Blavatsky afirmava que a humanidade caminha em direção a uma nova era de consciência, mas que antes disso precisa atravessar crises intensas. Esses momentos de transição sempre trazem desconforto, porque exigem que deixemos para trás velhas formas de pensar. Você talvez esteja sentindo exatamente isso. Como se a vida estivesse desmontando certezas, forçando-o a se abrir para algo maior. O que parece caos é, na verdade, preparação. O coração só pode ser chocado pela verdade depois de ter sido esvaziado do excesso de ilusões. O caminho espiritual não exige perfeição, mas sinceridade. Não importa quantas vezes você se distraia ou caia, o que importa é voltar sempre ao centro. É esse retorno constante que fortalece o vínculo com o eu maior. Os mestres nunca pediram que fôssemos santos intocáveis, mas que fôssemos buscadores verdadeiros. Esse é o critério, a autenticidade da busca. Quando você se compromete com ela, o universo inteiro conspira para lhe trazer oportunidades de despertar, mesmo quando parecem desafios. E lembre-se, tudo o que compartilhamos até agora é apenas a superfície. Ainda há camadas de mistério esperando por você. Camadas que Blavatsky apenas apontou e que só podem ser realmente compreendidas pela experiência direta, pois a verdade espiritual que choca o coração não é informação, mas transformação. E quando você atravessar o próximo véu, descobrirá que o que está por trás vai além de tudo o que imaginou até hoje. Perceba, já eu vou te entregar o presente, o brinde secreto, a técnica iniciática que fecha esse campo. Mas antes, respira fundo comigo, porque algo já mudou dentro de você. Essa verdade espiritual que você recebeu hoje não foi apenas um conteúdo, foi uma iniciação silenciosa. É como se as camadas mais sutis da sua alma tivessem sido tocadas, e aquilo que antes parecia apenas desconforto ou vazio, agora tem forma, tem voz, tem vibração. Você já não olha mais para seus vínculos como simples laços emocionais. Você reconhece que eles sempre foram fios energéticos, redes de força, espelhos cósmicos. A verdade que choca o coração é justamente essa. Nada na sua vida nunca foi apenas externo. Tudo sempre foi energético, vibracional, oculto. E agora você viu. E uma vez que se vê, não se pode mais voltar a ser cego. Então, se essa frequência realmente ressoou com você, eu quero te pedir algo muito simples, mas que sela esse momento de forma espiritual. Comenta aqui embaixo: eu abro meu coração à verdade. Porque isso não é só uma frase. É um pacto verbal. Um código vibracional que ativa em você o compromisso real de viver essa expansão que já começou. É uma chave que abre portas sutis, e quem escreve isso está dizendo ao universo: eu não tenho mais medo de enxergar. E se você sente que esse campo precisa continuar se expandindo, se inscreve agora, mas não como um gesto mecânico. Vê esse canal como um templo digital, um espaço sutil que você entra não para consumir, mas para ser nutrido. Cada vez que você se conecta,
Você fortalece a corrente invisível de buscadores que estão vibrando juntos. É como acender uma vela numa catedral escura. Sua chama soma. Sua energia expande o fogo coletivo. Gratidão imensa por você estar aqui até o fim. Isso já mostra que você não é qualquer pessoa. Você atravessou portais, permaneceu presente, segurou a energia até aqui. Isso é raro, isso é precioso. Isso é um sinal de que você já está pronto para a próxima etapa. E como prometido, eu vou te entregar agora uma técnica espiritual poderosa, rara e iniciática, que pode se tornar uma prática de transformação imediata. Técnica da coluna de luz vibracional. Passo a passo. Encontre silêncio. Sente-se ou deite-se em um lugar tranquilo. Desligue aparelhos. Feche portas. Esse é o seu templo por alguns minutos. Respire em 7 ciclos. Inspire profundamente contando até 7. Segure o ar por 7. Solte em 7. Repita esse ciclo até sentir seu corpo dissolver tensões. Visualize uma esfera dourada. Imagine que acima da sua cabeça existe um sol radiante, uma esfera de luz dourada pulsante, conectada à fonte do todo. A coluna desce. Visualize esse sol projetando um feixe de luz que entra pelo topo da sua cabeça, chakra coronário, e vai descendo lentamente pela coluna, vértebra por vértebra, purificação dos centros. Cada vez que essa luz toca um chakra, imagine que ele se abre, gira e expulsa densidade. No coração, sinta esse ponto explodir em calor, liberando memórias antigas. Fixação no núcleo. Quando a luz chegar ao cóccix, imagine que ela finca raízes de ouro na terra. Agora você está conectado em cima e embaixo, céu e terra. Expansão em ondas. Inspire profundo e, ao expirar, veja essa coluna expandir ondas de luz ao redor do seu corpo, como círculos em um lago. Cada onda limpa energias externas. Ativação da verdade. Repita mentalmente 3 vezes. Eu sou coluna de verdade, eu sou canal de luz, eu sou campo inviolável. Silêncio ativo. Permaneça alguns minutos apenas sentindo o corpo vibrar. Se pensamentos vierem, deixe-os atravessar como nuvens. Encerramento. Agradeça mentalmente e, ao abrir os olhos, perceba: o mundo não mudou, mas sua visão dele já não é mais a mesma. Esse é o presente que eu queria deixar em suas mãos. Uma técnica iniciática que pode ser feita diariamente e que te coloca num estado onde nenhuma verdade pode ser escondida de você. Quem pratica, percebe, e quem percebe, liberta-se.